Bom, os nossos saberes ancestrais, né? Ele está presente em tudo, no nosso cotidiano, na verdade, né? Nas ervas, principalmente nas ervas, inclusive a gente tem um ditado dentro do nosso contexto que sem a erva não se tem orixá, porque o orixá ele é a própria essência da natureza. E da onde é que a gente tira essa essência? É justamente dessa natureza, desse verde, dessa água, dessa terra, tudo que engloba a natureza, o orixá, o inquice, a divindade, ela está presente. E as entidades, elas vêm e se desenvolvem também com esse elemento, com esse elemental da natureza, né? Então tudo que a gente manipula é natureza, tudo que a gente desenvolve é voltado para o sagrado e para a ancestralidade. Os nossos antigos, eles já tinham esse conhecimento, né? Porque muita gente fala assim, esse conhecimento foi passado pela oralidade. Como é que esse povo conseguiu passar isso se eles não tinham o que a gente tem hoje, né? A internet, os livros, como ele aprendia, como eles aprenderam isso? De saber que aquela erva era boa para determinada coisa, que aquela erva devia ser utilizada para isso, que aquela erva curava determinada mazela. Estudando a própria natureza, né? O cotidiano, o dia a dia do movimento natural da natureza, o nascer, do precisar plantar a semente, esperar o tempo da colheita e ver a colheita. Se aquela semente não se desenvolveu, o que a terra não deixou de ter, o que a gente deixou de fazer com aquela terra para que aquela planta se desenvolvesse. Porque os nossos saberes aqui, eles vão estar muito ligados à natureza, às ervas, né? Então, por isso que eu estou trazendo muita coisa da erva, né? A terra, a gente sabe que a gente tem o conhecimento como o grande útero, né? Então, assim, quando o útero, ele está doente, ele não tem como desenvolver, né? As questões, os elementos, os frutos que ele pode dar. Então, qual é a forma que a gente faz? Qual é essa nossa observação? Se a gente não cuida dessa terra, desse solo, desse grande útero da nossa grande mãe terra, como é que ela vai nos trazer algo bom, algo de energético, algo positivo? Então, tudo começa daí, né? Do observar a natureza como um todo, né? O tempo do plantar, a época certa do plantar, né? O momento de colher. E os nossos saberes aqui, eles vão estar muito ligados também a essa sincronia, né? O tempo, os atos, as coisas que a gente manipula, a gente vai trabalhar o sabão da costa. O sabão da costa, ele vem de um contexto que a gente precisa ter o tempo certo para o que a gente vai fazer com aquele sabão. Aquele sabão é para um momento de prosperidade, então a gente vai ter que fazer o quê? A gente espera o tempo da lua. Qual é a lua boa? Qual é a lua que traz a prosperidade? A folha, qual é a folha que traz a prosperidade? Mãe, mas como eu sei que essa folha é próspera? Eu aprendi com meus mais velhos que a gente percebe que uma folha é próspera quando ela é abundante. Então, uma árvore, né? Uma mangueira, uma goiabeira. Se aquela goiabeira, ela dá muitas folhas verdes, né? Ela é abundante, ela é próspera, é sinal que aquela folha, ela tem a energia da prosperidade. Ah, mãe, mas eu quero... Como é que eu vou saber de fazer um sabão que elimina alguma mazela? Então, eu já vou trabalhar qual a lua que eu vou usar, qual é o momento. Geralmente, eu vou trabalhar no momento de seca. Geralmente, eu vou trabalhar no momento de lua minguante. Geralmente, eu vou buscar aquela folha que ela tenha uma dificuldade maior de se desenvolver, né? Mas que na essência dela, ela tem esse saber. Então, assim, a gente começa a entender que os nossos mais velhos, o saber oral, ele vinha daí. Eu sento aqui, igual eu tô aqui, e aqui na frente tem uma mata na minha frente. Eu vou ver que tem uma erva que ela é miudinha, né? Um mato que é miudinho. De repente, para mim, se eu não tenho conhecimento, aquele mato não vale de nada. Mas mal sabe a gente que aquele mato ele traz uma grande riqueza
para alguma potencialidade, né? Seja para eliminar alguma coisa, para banir alguma coisa, ou seja, para enriquecer algo de alguma forma. Então, a nossa oficina de saberes ancestrais, ela vai estar ligada muito a isso, né? A gente manipular, fazer as coisas, né? E também observando esse movimento natural de tudo que a gente for utilizar. Principalmente, Mameto, com relação ao cerrado, né? Porque a nossa oficina, ela tem esse enfoque, esse recorte no bioma cerrado. E o cerrado, ele por si só é resiliência, ele é força. Se o fogo vem e destrói, o cerrado uma grande caixa d'água do planeta Terra. O cerrado, ele é tão forte e tão resistente que ele é um assentamento que a maioria das plantas, das ervas, em geral, árvores do cerrado, as raízes são muito maiores, às vezes, do que a própria árvore. Então, a gente vai focar muito nisso. Então, a senhora trabalha quais ervas de cerrado, por exemplo, para um banho? Olha, a gente tem no cerrado uma erva que ela é muito rica, por exemplo, a canela de velho, né? Ela é abundante no nosso cerrado, no nosso bioma, né? E é como a mãe Maria falou, ela, em muitos locais, pelo menos na minha localidade, são árvores pequenininhas, né? Aqui tem bastante. São árvores pequenininhas, mas que tanto a folha, a seiva daquela folha, como a raiz dela, tem um poder muito grande. E é muito importante essa colocação da Maria, que a gente vai trabalhar o cerrado, porque o cerrado, se a gente for observar durante o ano todo, ele traz todos os movimentos da natureza. Porque aquele momento que a gente condena, um momento de seca, por exemplo, que a gente tem muitas queimadas, infelizmente, de uma certa forma infelizmente, mas pelo outro lado da natureza é um momento necessário. Porque aquela queimada, quando ela é natural, quando ela faz parte, né, do contexto natural das coisas, é aquela queimada que ajuda com que todo aquele processo tenha a renovação, né? O calor para ativar a seiva que tem tanto na raiz, quanto na folha, quanto na galha, né? Na própria árvore, né? Assim, apesar de que as queimadas também, elas são muito prejudiciais, mas o cerrado em si, ele é super força, super resiliência. Porque o cerrado, por exemplo, quando tem uma queimada, você vê ali só a fumaça, acha que não está queimando, mas ele está queimando lá embaixo, a raiz. Então, assim, é um bioma muito rico, muito forte e, ao mesmo tempo, muito sensível. Que, veja só, é como se você estivesse queimando as entranhas. Então, é muito forte, é muito intenso. Então, é um bioma que, assim, quando eu era jovem, na década de 80, eu aprendi até aqui no IF mesmo, aqui nessa atual universidade, que o cerrado era uma vegetação pobre, que o solo de cerrado não produzia, não era rico, e naquela época tinha um movimento muito grande de derrubada do cerrado e plantio de pinos, de eucaliptos, e isso prejudicou demais, porque depois verificaram que essas plantas, essas árvores, elas retiram muita água do solo. Por exemplo, eles reflorestaram a cidade com árvores que não é da região, e tem causado vários transtornos, assim, em Brasília, as Asa Norte, né, vários transtornos que derruba, porque ela não se fixa nesse local, mas sai para fora. E o cerrado, ele representa a nossa resistência, né? Vamos fechar.